Ângelus TV, uma janela de esperança de Fátima para o mundo. No mundo da catequese, como devemos lidar com os pré-adolescentes e qual a melhor forma para conseguir dialogar com eles? Foi a estas e a outras interrogações que o padre Rui Alberto, diretor das edições salesianas, tentou responder no seu workshop. Há neles qualquer coisa de mágico, são muito generosos, muito aventurosos, fazem-me sempre lembrar São Pedro naquela decisão arrojada de ir com Jesus e também na hesitação e na negação de Jesus. É uma aventura, são miúdos muito generosos, acho que é fascinante trabalhar com eles, procurando no meu workshop pensar o que é a pré-adolescência, o que é que as marca e descobrirmos que eles aprendem de forma diferente das crianças, de forma diferente dos adolescentes e dos adultos, evidentemente, e tentar encontrar alguns caminhos. Como é que eles aprendem? Essencialmente com atividades. Não vão lá por reflexão, aprendem em grupo, não numa base individual. É preciso saber dialogar com eles são todos muito mexidos, têm um bicho carpinteiro, como se costuma dizer. Como é que se articula esse aspecto corporal muito intenso com a linguagem, que é aquilo que nos torna humanos, depois o lugar do jogo, também são lugares muito importantes. Bom, há um bocadinho à volta disso, vamos trocando experiências. Eu tenho um grupo assim, o meu filho, o meu neto também é assim, também não é, mas eu não percebo isto, como é que é? Pronto, gerir também as contradições que eles têm, pronto, foi um bocadinho à volta disso que andámos a trabalhar. Ao longo do seu workshop foi reparando que havia muitas catequistas que iam questionando e traziam as suas dúvidas também. Qual é o maior desafio nos dias de hoje? A pergunta é difícil, não é? É assim, no caso dos pré-adolescentes, e foi isso que trabalhei no meu workshop, o desafio é que nós temos... Primeiro somos adultos e funcionamos muito da cabeça para a ação. Os pré-adolescentes funcionam ao contrário, não é? E vimos de uma tradição muito centrada na reflexão, no silêncio, na interioridade. O que, para os adolescentes, é a negação absoluta do que eles são. Não é? Muitas vezes eles dizem, isto é uma seca. Vamos lá ver. E é mais grave do que isso. Uma seca é quando eu dou uma homilia mal preparada de 10 minutos e as pessoas acham uma seca. Pronto. Mas aguentam os adultos, melhor ou pior, distraindo-se, adormecendo, o que for. Fazer uma catequese que nega esta dimensão do jogo, do movimento, não é apenas uma seca, é dizer aquilo que tu és não presta, deve ser negado. Isso é fortemente, é uma sentença de morte na prática, não é? E há aqui uma contradição de base. O Evangelho que anunciamos é uma oferta de vida e de vida em abundância. Mas quando o nosso fazer catequese nega a vida tal como eles a vivem, há aqui uma contradição e esse é o desafio maior, não é? E depois, nós não sabemos, não estamos habituados, não temos uma tradição de fazer uma catequese com os pré-adolescentes na linguagem. Na linguagem, nas categorias mentais, psicológicas, relacionais que eles têm. Há todo um trabalho a inventar. O Evangelizar pretende apresentar várias propostas alternativas de formação a catequistas, mas também a quem lida, no geral, com jovens. A nossa ideia com o Evangelizar é criarmos quase uma feira de formação. Isto é um espaço onde as pessoas vão escolhendo, entre os vários workshops, as várias propostas formativas, aquilo que sentem como necessário para o seu desenvolvimento, como pessoas, como crentes, como catequistas, ou como animadores de grupos jovens, ou como chefes de escoteiro, ou qualquer ministério que a pessoa desempenhe na Igreja. Não é? Agora, há algumas convicções de base. Hoje, na conferência inicial, este ano, chamei a atenção a 3 opções de qualidade. Ok, estamos todos de acordo que a experiência de fé consiste em encontrar Jesus Cristo e Jesus Cristo. Fantástico. Como é que isso se faz? Sem dar receitas, acho que há 3 convicções importantes. A primeira é que isso acontece, aprendemos isso fazendo. Não é? Pronto, esta dimensão das atividades é fundamental, do concreto. Depois, a nossa proposta tem que estar fortemente próxima da vida. Não estamos a falar de uma coisa obtusa que aconteceu noutro tempo, nada, acontece aqui. Não é? E tem que ser dito em categorias que as pessoas entendam hoje. E depois, isto acontece com uma relação próxima, isto é, eu, o evangelizador que sou catequista, ou o padre, ou o esposo, ou a esposa, ou o namorado, o filho, a mãe, a sogra, o que for, só evangelizas na medida em que te engajas, em que te metes numa relação forte com as pessoas que tens à frente, o que não é nada cómodo. Não é? Pronto. De alguma maneira, no Porto tivemos há dias 41 workshops, aqui temos 22, ou seja, são muitos workshops diferentes, mas todos eles têm este comum, isto é, permitem-te, de perspectivas diferentes, treinar as tuas capacidades nisso, para seres capaz de desenvolver uma versão baseada em atividades, onde tu te metes numa relação forte com as pessoas, por aí fora.
Referiu há pouco, já houve um primeiro workshop no Porto, estamos no segundo workshop e ainda irá haver um terceiro. Qual é o feedback que tem tido até agora? Bem, o feedback tem sido muito positivo. Aliás, o próprio facto de termos sempre mais de 1000 inscritos, não é, nas 3 edições, sem assim um apoio institucional, de secretariados diocesanos ou isso, mostra que as pessoas que estiveram apreciam e passam palavra, não é? Nós ainda não fizemos, porque estamos a gravar hoje no dia 7 aqui no Estoril, tivemos há 2 dias no Porto, ainda não conseguimos fazer a avaliação, mas tem havido informalmente no Facebook, por mensagens privadas, um feedback muito positivo a agradecer, a recomendar, a fazer sugestões, também críticas, mas as pessoas sentem-se, vindo de dioceses diferentes, com temperamentos, com idades diferentes, as pessoas sentem-se em casa, sentem-se felizes por estarem com gente diferente, mas que têm esta mesma luta e sentem-se estimuladas, e há muita conversa de bastidores, digamos no Facebook ou noutras redes sociais, a dizer, olha, isto é bom, isto não é tão bom, faz assim, faz assado. Isso mostra que as pessoas se sentem em casa neste projeto, pressentem que aqui podem aprender coisas, podem crescer e podem sair daqui revigoradas, como pessoas, como crentes e como catequistas ou como animadores. O Evangelizar decorre um dia e aposta então numa ampla oferta de workshops em diferentes áreas. De forma dinâmica e autónoma, o participante estabelece depois, a partir dos seus interesses, aquele que quer que seja o seu currículo formativo naquele dia. Angelus TV, uma janela de esperança de Fátima para o mundo.